No vídeo anterior, analisamos a duração da estadia dos israelitas no Egito e comprovamos que eles não passaram 400 anos como escravos, uma vez que os primeiros 71 anos foram de paz. Demonstramos, com fatos, que os 400 anos de escravidão mencionados em Gênesis 15 se referem à opressão dos africanos durante o comércio transatlântico de escravos. Exploramos esse tema repleto de mistério, revelações e evidências. Hoje, lanço um desafio. Quem pode provar, com fatos verificáveis, que os israelitas realmente passaram 400 anos em escravidão no Egito? O desafio está lançado. Neste vídeo, vamos examinar quando esses 400 anos de escravidão realmente começaram e terminaram, quais são os sinais que comprovam nossa saída dessa opressão e muito mais. Fique conosco, pois temos muitas informações importantes para compartilhar. E lembre-se, a sua contribuição é simples, mas valiosa. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com outros. Obrigado pelo apoio. Parte 4. Implicação profética. A verdade oculta sobre a África, a profecia dos 400 anos e o despertar que ameaça o Ocidente. Segunda parte. O despertar que ameaça o Ocidente. A África sob o jugo, a verdade oculta que assombra o cotidiano dos africanos. Nós africanos conhecemos de perto o que foi a escravidão. O facto de ser forçados a fazer trabalho sem ser remunerados, de ser privados de liberdade, de ser considerados como objeto no sentido próprio da palavra. Esse marco da humanidade está gravado na nossa memória coletiva, no sofrimento de nossos ancestrais e nas cicatrizes que carregamos até hoje. Sentimos os ecos dessa barbarie em nossas vidas diárias. Sabemos minimamente o que significava para os escravos lutar para fugir de seus opressores, assim como sabemos que mesmo agora, nossa liberdade é fictícia. Pouco importa a condição em que nos encontramos, não aceitamos mais sermos tratados daquela maneira, pois as cicatrizes são profundas e ainda sangram. E diante de tudo isso, a pergunta inevitável e inquietante surge: se os israelitas realmente foram escravos no Egito como nos é contado e quase todas as versões das Bíblias afirmam? Porque eles, ao fugirem pelo deserto, expressariam desejo de retornar àquela terra. Como poderiam afirmar que estavam melhor no Egito, um local que supostamente os mantinha acorrentados? E por que esse arrependimento surgiria tantas vezes a ponto que voltaram lá mesmo depois conquistarem Jerusalém? Mostrando que o Egito, terra onde nasceram e se tornaram uma nação poderosa, jamais saiu de seus corações. Faço novamente a pergunta: se foram realmente escravos no Egito, por que ansiariam tanto por voltar? Estariam de fato em escravidão? Ou há algo mais por trás dessa história? Portanto, se temos a mente suficientemente aberta e amamos de facto a verdade conforme o afirmamos tão depressa, a única opção que temos é de admitir que essa teoria amplamente aceita está completamente errada e, na verdade, oculta uma verdade chocante, uma verdade que está bem diante dos nossos olhos, esperando para ser revelada, uma verdade que assombra nosso cotidiano, aguardando apenas um ajuste de contas. Devemos ter a coragem de dizer: os 400 anos de escravidão e opressão mencionados em Gênesis 15 são, na verdade, os 400 anos de escravidão e sofrimento que o povo africano enfrentou durante o tráfico transatlântico. E agora, no século XXI, a luta por emancipação recomeçou e está na sua fase final. A verdade oculta. Os 400 anos de escravidão e opressão descrito em Gênesis 15, verso 13. Como já mencionei tanto no vídeo passado que neste, e talvez isso tenha causado um choque, a verdadeira interpretação de Gênesis 15, verso 13 é esta: os 400 anos de escravidão e opressão se referem diretamente ao povo africano e sua diáspora, especificamente no contexto do tráfico transatlântico de escravos. Essa profecia fala de mais do que apenas escravidão, ela fala também de opressão. Ao ler esse capítulo, as nossas mentes focam mais na escravatura que esquecemos que o Senhor falou também de opressão. São as duas pragas que iriam sofrer a descendência de Abrão por 400 anos e é exatamente o que o povo africano sofreu e ainda sofre por conta dos sistemas de exploração. E completou também o exato número de tempo previsto para tal. E quem foram os mais afetados? Os bantus, o povo principal dessa história, espalhado pelo mundo, carregando sobre os ombros o peso do castigo.
Mas há algo ainda mais perturbador. Mesmo que alguns tentem negar esse fato, a verdade é que os relatos históricos e a Bíblia confirmam. Os 400 anos foram cumpridos. E isso explica o pânico que vemos hoje. O despertar africano ameaça abalar as estruturas globais. O mundo não sabe como conter essa crescente sede de liberdade, especialmente quando o povo africano, ferido e humilhado por séculos, começa a se levantar. Portanto, mesmo se outros querem negar esse facto aumentando ou diminuindo o tempo estipulado, todavia, a Bíblia e os relatos oficiais afirmam que completaram 400 anos. A profecia se cumpriu no comércio triangular de escravos, na colonização e no neocolonialismo. Nada se compara à escravidão africana. O tempo exato foi cumprido. E é por isso que, hoje, o mundo parece abalado. O despertar africano está causando inquietação nas nações opressoras, e elas não sabem como impedir a maré de liberdade que se avoluma. No entanto, a elite parece impotente para deter essa inevitabilidade. É claro que outros povos que não são necessariamente negros também o querem, mas nenhum povo, exceto o povo africano, tem vivido tanto tempo debaixo da escravatura e opressão conforme o povo negro. A verdade é clara. Os 400 anos terminaram e o povo africano está rompendo as correntes que o prenderam por tanto tempo. Nesta senda, uma breve volta no tempo é necessária. Ângela. O início de uma era sombria. Em 1619, uma mulher a quem deram o nome de Ângela, uma das primeiras escravas negras, desembarca na Virgínia, Estados Unidos. Ela veio de uma terra agora conhecida como Angola, parte da África Banto. Foi o início de um período sombrio. O comércio triangular de escravos, que arrancou milhões de africanos de suas casas, destruindo famílias, culturas e civilizações inteiras. Após o fim da escravidão, o colonialismo tomou o lugar. Foi uma nova forma de opressão. A Conferência de Berlim, em 1885, repartiu a África entre as potências europeias. O rei Leopoldo II da Bélgica, por exemplo, transformou o Congo em sua propriedade pessoal, onde atrocidades indescritíveis foram cometidas em nome da exploração da borracha. Entre 1950 e 1975 se opera as supostas independências dos países africanos. Supostas porque, na verdade, foi uma farsa. O colonialismo apenas mudou a fachada, mantendo o continente sob o controle de interesses estrangeiros. É o início do neocolonialismo. Em vários países, líderes patrióticos panafricanistas foram eliminados e marionetes políticas e fantoches do Ocidente foram colocadas no poder, perpetuando a exploração econômica e mineiras e controlando o poder político e militar. Portanto, sendo as independências africanas consideradas como o neocolonialismo e o neocolonialismo uma mutação do colonialismo, e este uma mutação da escravatura e do comércio triangular, a África não tem como se orgulhar de quaisquer liberdades. Na verdade, fomos enganados. A nossa liberdade e independências foram roubadas. Tudo está para se refazer. Lembram da carta do imperialismo que revelamos no primeiro vídeo sobre Deuteronômio 28? O artigo 2 desta carta diz: nenhum país do terceiro mundo constitui um Estado soberano e independente. Pois é, nenhum africano deve se considerar no seu próprio país como sendo livre. Um fim profético. O despertar africano. O ano de 2019 marcou o aniversário de 400 anos da escravidão dos africanos. Foi o marco profético do fim desse ciclo de opressão. Embora a escravidão tenha começado antes, pois repertoriamos o comércio de negros pelos supostos muçulmanos e provavelmente entre eles mesmos. Todavia, notamos que em África o tratamento, o estatuto e a consideração dos escravos era de longe diferente daquele que lhes foi reservado nos países ocidentais. É claro que não podemos fechar os olhos sobre os 11 milhões de escravos castrados no comércio dos negros pelos muçulmanos. No entanto, no que concerne os 400 anos de escravatura e opressão descrito em Gênesis 15, verso 13, um único evento é considerado e marcante tanto na memória dos africanos que na profecia. O comércio triangular e a opressão que se segue de 1619 e se cumpriu em 2019. Não irei repetir o que falei nos 3 vídeos anteriores, que ambos tratam de Deuteronômio 28,
Se por acaso tem vontade de saber a verdadeira razão pela qual a escravatura feita pelos muçulmanos não foi tida em conta nesses 400 anos, vá lá e assiste esses vídeos. Não esquece também de se inscrever e aperta o sinal de notificação. Saiba, no entanto, que a escravatura descrita nessa passagem de Deuteronômio 28 é a mesma profetizada em Gênesis 15, pois YHWH sabia de antemão que isso iria acontecer. Como um despertar inevitável, uma febre de libertação começou a tomar conta de várias nações africanas. Revoluções no Mali, Burkina Faso, Guiné e Níger são apenas o começo. O povo africano finalmente compreende que a liberdade verdadeira ainda está por vir, e eles estão dispostos a lutar por ela. 2020 deve ser visto neste contexto como o ano do início da liberdade dos povos. Tanto é que muitos alcançaram pelo menos uma consciência e uma mentalidade livre. Restam ser concretizados fisicamente e isso está em curso. Muitos eventos anunciam essa liberdade, mas muitas vezes nossa mente não está suficientemente focada nas profecias para perceber as conexões com os acontecimentos atuais. Nossa mente está obscurecida de tal forma que não conseguimos perceber que os eventos presentes estão a acontecer somente para tirar os países oprimidos e sob opressão colonial de se libertarem. O nosso Senhor está a mover céu, terra e mares para tirar os seus filhos da opressão. Confiram nos eventos a seguir os acontecimentos mundiais atuais que são consequências do fim do castigo do povo de Elimo. 1. A libertação dos países da AIS, cujo primeiro país é o Mali em 2020. Notem que é o ano depois do aniversário dos 400 anos do fim da escravidão em 2019. 2. Os BRICS. Na busca pela emancipação dos países africanos, o conflito entre Rússia e Ucrânia é causado por YHWH a fim de abrir uma oportunidade para que os países sob dominação ocidental considerem novos modelos para o futuro global, distantes da arrogância e da influência predominante dos Estados Unidos, do G7 e da OTAN. O crescimento dos BRICS representa uma transformação significativa na ordem econômica e política mundial, oferecendo aos países africanos uma oportunidade de fortalecer sua autonomia e reduzir a dependência às potências ocidentais. Por meio do bloco, os países africanos têm a oportunidade de ter acesso a uma rede diversificada de cooperação e investimentos, que privilegiaria o desenvolvimento de infraestrutura, o comércio e a transferência de tecnologia. Ao se integrar aos BRICS, as nações africanas encontrarão uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, que muitas vezes impõe condições desvantajosas e perpetua relações de dependência ao neocolonialismo ocidental. Além disso, o bloco apoia políticas que promovem um desenvolvimento mais equitativo, alinhado às necessidades locais e aos objetivos de crescimento sustentável de cada país, incluindo os países africanos que desejam fazer parte dele. Com essa rede de apoio, o bloco não apenas estimula o crescimento econômico, mas também fortalece a capacidade dos países africanos de tomarem decisões soberanas e de se posicionarem estrategicamente no cenário global. Esses eventos representam um passo crucial para a libertação dos povos africanos das dinâmicas históricas de dominação ocidental, permitindo que construam seu próprio caminho de desenvolvimento e prosperidade. 3. A resolução votada na ONU que visa a eliminação do colonialismo em todas as suas formas e manifestações. Essa resolução tem também como objetivo indemnizar a África dos prejuízos causados pela colonização. Votada no dia 17 de outubro de 2024 por instigação da Rússia na ONU, essa resolução que passou incógnita na lusofonia, mas que fez um barulho enorme no bloco francófono, comprova novamente que estamos no caminho de libertação completa. Muitos estão a ver as manobras da Rússia que avança os seus peões para desestabilizar o Ocidente, mas eu vejo o dedo de Yah usando o cenário mundial para libertar o seu povo que está a sofrer durante todos esses anos. Quatro. Os movimentos de libertação dos países Alemar, que estão refém da França há séculos. Muitos talvez não perceberam isso, possivelmente por estarem soterrados pelos escombros da extrema barbaridade colonial francesa e ocidental. Mas inúmeras nações negras, controladas pela França, o que eles chamam de La France Outre-mer, a França Alemar, estão, neste exato momento, vomitando a França e a hegemonia ocidental com violência. Não terei tempo de desenvolver sobre isso neste vídeo. Se por acaso tenha vontade de saber sobre esses países, convém fazer as vossas pesquisas nesse sentido.
5. O panafricanismo, embora seja um movimento que muitas vezes rejeita o Criador e adota a veneração de ancestrais ou estados, demonstra que os africanos estão rapidamente se libertando de antigos bloqueios mentais. Sabemos que na vinda do Messias, todos os herdeiros serão convertidos, mas essa libertação já chegou aos mais altos níveis de influência mundial, de forma que não pode mais ser abafada ou ignorada. Dentro dos muros das Nações Unidas, para falar de um tema vital, para o futuro das nossas populações sufocadas, para o futuro das nossas populações esmagadas, para o futuro das nossas populações humilhadas, durante séculos pela oligarquia francesa. A minha emoção é das maiores, por me encontrar hoje, na presença dos meus irmãos, do nosso povo de Guadalupe, da Martinica, da Guiana, de Canaqui, da Polinésia, e também dos nossos camaradas de luta que estão instalados em outros lugares da Córcega, por exemplo. Não tenho palavras para descrever a emoção que sinto hoje, e não tenho palavras importantes o suficiente para agradecer ao grupo iniciático GIB de Bacou por nos permitir ter esta plataforma para nos expressarmos. Provavelmente sabem que há pouco, menos de uma semana, o meu colega e eu fomos detidos pelos serviços secretos franceses, por ordem da presidência francesa, e em colaboração com o peão do sistema neocolonial francês, que é o presidente do meu país, Benin, Patrice Talon. Système néocolonial français que le président de mon pays, le Bénin, Patrice Talon. Fui preso porque o governo francês acredita que a luta contra o colonialismo que estamos a travar é uma luta que põe em perigo os seus interesses no continente africano e na diáspora. Porque a França, pelo menos o governo francês, por que não quero misturar a elite francesa e o povo francês? A elite francesa pensa que no século XXI pode defender os direitos humanos no estrangeiro, mas não pode aplicá-los às populações que continuam a sufocar durante séculos. Porque pensam que hoje aquilo a que chamam de forma colonial os territórios ultramarinos ou a África francófona são o seu quintal natural e que esses territórios lhes pertencem. Porque pensam que as populações que somos, a população negra que somos, que constituímos, representa gado e bens móveis que lhes pertencerão à vida eterna. Por isso decidiram utilizar os meios mais espetaculares para tentar nos deter, pensando que isso poderia nos colocar na sombra por muitos anos. Infelizmente, em nossa tradição existe um ditado que diz que o colono faz os seus planos, Deus faz os seus, e Deus é o melhor dos planejadores. Somos hoje livres, e poderemos falar, com fluidez, ao governo francês e a esses fantoches que estão à frente dos nossos estados, seja na África ou que estão à frente dos nossos territórios nos territórios colonizados chamados de forma colonial de ultramar. No século XXI, nenhum povo tem de sofrer os horrores do colonialismo. Cada povo tem direito à autodeterminação. Cada povo tem o direito de desfrutar do seu território, do seu solo. Não é normal que um país, como a França, liderado por esta dinastia colonial, possa controlar um território localizado a centenas de milhares de quilômetros do seu espaço natural. É colonialismo, temos que ser capazes de dizê-lo. O governo francês sabe muito bem que sem a África francófona, sem territórios como a Guiana, a Martinica, Guadalupe, a Reunião, o Canaqui, a Polinésia e outros, e a Córcega em particular, a elite francesa sabe que não pode ter a influência geopolítica que tem no mundo. Ela passa seu tempo dando pontos positivos e negativos ao resto da humanidade em relação aos direitos humanos, mas decidiu classificar uma parte da humanidade como inferior.
inferior, quando lhe convém. Por outro lado, necessita profundamente dos nossos recursos humanos e dos nossos recursos naturais. Chega um momento em que esta elite francesa deve compreender e terá de compreender. Penso que chegou a hora em que a nossa geração já não está disposta a dar a outra face. Já não está disposta a aceitar humilhações constantes. Já não está disposta a aceitar o elevado custo de vida nos territórios colonizados chamados territórios ultramarinos. Já não está disposto a aceitar o franco CFA e as bases militares nos outros territórios colonizados chamados África Francófona. Já não está disposto a aceitar que os nossos presidentes sejam selecionados pela oligarquia francesa antes de serem eleitos, geralmente de forma inadequada, pelo povo. Tenho um pensamento sobre este assunto. Para o presidente Patrice Talon, do Benin, ou Alassane Ouattara da Costa do Marfim. Somos uma geração que quer varrer este sistema colonial. Uma geração que não quer mais aceitar negociações falaciosas, com projetos de lei colocados debaixo da mesa, para de alguma forma acomodar as elites colonizadas e garantir que os nossos territórios possam continuar a pertencer-lhes. Estamos em 2024, outubro de 2024. Há pessoas que durante séculos se levantaram e lutaram para que o nosso povo pudesse ser livre. Essas pessoas que se levantaram sempre foram demonizadas, sempre foram apresentadas como extremistas, sempre foram apresentadas como racistas. Porque no sistema colonial quem se levanta e luta, quem se levanta e luta pelos seus direitos é apresentado como terrorista. Enquanto aquele que asfixia quem oprime é apresentado como cidadão normal, virtude. Isto não pode continuar. Estamos cansados desta arrogância colonial. Estamos cansados desta brutalidade política, econômica e social colonial. Estamos cansados de ter de aceitar que este país, francês, que é feito refém por uma minoria, quero dizer, uma minoria que nem tem o endosso da maioria de sua população porque um bom número de franceses não está de acordo com esses valores idiotas e ineptos promovidos por este governo degenerado francês. É tempo hoje, através desta convergência das lutas dos nossos povos, que uma nova frente possa ver a luz do dia. Uma frente intensa de descolonização, uma frente intensa de autodeterminação. O panafricanismo é a unidade das várias formas de africanidade, com o objetivo de obter a soberania coletiva. Expandimos este processo através da aliança com os nossos povos e os diferentes povos oprimidos, ok? Dizendo que é a unidade das nossas diversas identidades com o objetivo de obter uma soberania coletiva que permita ao nosso povo resistir mais do que nunca. Divididos somos enfraquecidos, unidos somos inquebráveis. O presidente Emmanuel Macron pensou que ao assumir a presidência, seria capaz de acentuar este processo colonial e fortalecer o estatuto de potência mundial de uma nação francesa em declínio. Falta de pele para ele tomou o poder no momento em que nossa geração decidiu se levantar. E eu vos digo, somos a factura dos nossos antepassados, e o que eles começaram, vamos terminar. Em homenagem aos nossos antepassados que morreram em combate, em homenagem às nossas mães que se sacrificaram, em homenagem aos nossos pais que caíram. Terminaremos o que começaram e ninguém poderá nos impedir. Muito obrigado. Poderia meter nesta lista a eleição recente de Donald Trump, que, ao meu ponto de vista, poderá acelerar essa onda de liberdades. Mas ainda é muito cedo para dar uma opinião definitiva. Não penso assim porque acredito que ele será o salvador da África. Trump luta pelos interesses do seu país e ele procurará manter a hegemonia dos Estados Unidos na cena mundial. Isso é óbvio. Ele não irá implementar medidas para tirar os países africanos da dominação ocidental. Os africanos devem saber que a liberdade deles depende unicamente deles e do elimo deles. Mas a diferença que vejo com Trump é que ele está mais interessado em fazer cair o Estado profundo, revelando os horrores que cometeram e tramam nas trevas contra o mundo e os americanos. E isso nos dará tempo para pensar e organizar melhor a nossa liberdade. Temos uma brecha e monte de eventos organizados a nosso favor para que a nossa liberdade seja de facto efetiva. Não temos razões para fracassar. Portanto, há muitas manifestações de libertação dos povos oprimidos neste momento, o que demonstra que a libertação é imparável.
Além disso, o YHWH está nos comandos, não tem como ele fracassar. O Ocidente está em pânico e não sabe como reagir. As elites ocidentais sabem que o tempo está esgotado e tentam de todas as maneiras segurar o continente africano em suas garras. Mas as nações estão acordando e essa luta não tem volta. Os próximos passos. A verdade precisa ser dita. Os africanos foram enganados por séculos, mas agora chegou o momento de recuperar nossa memória, nosso conhecimento e nossa dignidade. O mundo já sente os efeitos dessa mudança. E os que controlam as nações negras sabem que o tempo do neocolonialismo está acabando. A pergunta que todos se fazem é: qual será o próximo país a se libertar? Estou a preparar este vídeo no dia 12 de novembro de 2024. Não sei se, até a sua publicação, outros países africanos terão sido libertados por patriotas que tomarão o controle. No entanto, tenho plena certeza de que haverá mais países na África ou nos além-mares que irão se emancipar, seja por meio de revoluções militares, populares ou qualquer outro caminho. Isso é óbvio. Todos os povos africanos aguardam ansiosamente para ser o próximo país a expulsar aqueles que durante 400 anos não se cansaram de semear escravidão, opressão, terrorismo, desolação, massacre, saque, fome e injustiça. E, acima de tudo, racismo. O Ocidente está manobrando de todas as formas possíveis para impedir esse movimento de libertação. Existem dois cenários. Ou sabem o que está acontecendo e escolhem ignorar a profecia, ou ainda não perceberam a dimensão dessa mudança e, quando fizerem, será tarde demais. Ela lhe sobrevirá como uma praga inevitável. De qualquer forma, a verdade é uma só. É impossível conter a liberdade dos povos negros, especialmente do povo eleito. O decreto já foi estabelecido divinamente. A profecia foi selada e a semente da liberdade foi novamente plantada no coração dos povos. A grande questão que agita os pensadores permanece firme. Qual será o próximo país a conquistar sua libertação? Ou serão todos de uma só vez? O que você acha? Diga-me nos comentários. O medo ocidental e a libertação da África. Os nossos verdadeiros opressores, as elites ocidentais que são na maioria judeus Khazar. Vejam o vídeo sobre isso no nosso canal. Os nossos verdadeiros opressores sabem que o tempo previsto pela profecia se completou. Por isso, elas tentam manter a mentira até hoje. A tensão global é comparável a uma nova Guerra Fria. E ninguém quer largar a África. Recentemente, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, cancelou sua visita a Angola por conta de um furacão que atingiu seu país. Mas por que razão o presidente da maior potência do mundo, que nunca se mostrou interessado em visitar Angola, de repente encontrou motivos para vir aqui? A resposta é clara. Eles estão com medo de perder sua influência, hegemonia e dominação sobre a África. Para ilustrar, o Ocidente perdeu apenas 3 países em África. Os países da Aliança dos Estados do Sahel, AES, e a França já sente o impacto na sua economia e no setor energético. Imagine quando perderem toda a África. O que acontecerá? Para eles, o controle do futuro do mundo será decidido e determinado novamente na partilha do continente africano. Porém, desta vez é diferente. No passado, os africanos não tinham consciência da importância de suas terras no cenário mundial nem da ameaça que representava o Ocidente, mas hoje eles sabem. Infelizmente, o povo angolano, que foi o primeiro a ser capturado no comércio triangular, ainda faz parte daqueles que não despertaram. Eu acredito que, se o presidente dos Estados Unidos, líder das potências opressoras, viesse a Angola, muitos angolanos correriam atrás do cortejo presidencial para homenageá-lo. Fiquei muito grato a Yah por ele não ter vindo mais. O Ocidente, ou seja, os colonizadores, não querem aceitar a verdade de que uma nova era chegou. Israel verdadeiro pagou o preço de sua rebeldia, e o filho recebeu o castigo que acalmou a ira do pai. Agora, a luta é, em primeiro lugar, recuperar o conhecimento e a memória, entender as razões que nos levaram a tal punição, para que nunca mais repitamos os mesmos erros. Esta reflexão nos leva a uma das informações mais importantes deste estudo. A África e os africanos estavam de fato sob a ira, o castigo e a maldição daquele que chamamos erroneamente de Deus. Mas o tempo desse castigo acabou.
Essa é uma informação crucial, pois dela depende a nossa real libertação. Até que tomemos consciência do castigo que enfrentamos e da razão da ira de Taata Nzambi, nunca conseguiremos nos livrar de maneira eficaz de todos os males que ainda nos afligem. A escravidão moderna, o neocolonialismo, a pobreza, a injustiça, a humilhação, a fome, a seca, a violência, as doenças, o racismo, o saque e tantos outros problemas. Esses males estão tão enraizados em nós que muitos africanos desorientados e inseguros chegam ao ponto de remover sua melanina para tentar escapar dessa realidade. Contudo, isso é apenas uma ilusão, pois esse castigo está no nosso sangue desde tempos remotos. O mais triste é que muitos não têm consciência de que estávamos sob um castigo e que agora saímos dele. Alguns até desconfiam que a África seja amaldiçoada, mas não sabem a razão nem como superar isso. Outros, como os camitas, tentam nos conduzir de volta a adorações de divindades pagãs, práticas que foram a causa da nossa rejeição e queda. Isso confirma o velho ditado: quem desconhece suas origens está condenado a repetir os mesmos erros e sofrer as mesmas consequências. No meu caso, não quero outro castigo, pois aprendi com os erros dos meus ancestrais. Quero evitar que o castigo que recaiu sobre nós se repita para meus filhos. E você? Será que quer que continuemos nesse castigo? Ou não acredita em quaisquer castigo? Para não repetirmos os erros do passado, é necessário saber quem somos, algo que já revelamos, entender a verdadeira razão da ira de Nzambi e seu castigo, e depois buscar um arrependimento e clamor coletivos. A oração como caminho para a libertação definitiva. Quando terminarmos a fase da implicação profética, os próximos ensinamentos terão como objetivo levar todo o povo a um arrependimento genuíno, para que possamos criar uma harmonia de paz com nosso Criador, o mesmo que nos chamou do seio de Abraão. Assim como Daniel, que ao perceber que os 70 anos de exílio na Babilônia haviam terminado, entrou em oração para que o Senhor reconsiderasse a condição dele e do seu povo, devemos também clamar para que a mão divina desça e nos liberte de vez. A luta pela libertação da África e de seu povo transcende a dimensão política, territorial e religioso, refletindo uma profunda busca pela restauração de identidade, memória e propósito divino. O fim do castigo profético marca um novo capítulo para os africanos, que agora estão mais conscientes de seu valor e do papel crucial de suas terras no cenário mundial. Para evitar a repetição dos erros do passado, é essencial que os africanos compreendam as causas da ira de Nzambi e busquem um arrependimento genuíno. Somente através dessa reconciliação espiritual e coletiva, o continente poderá emergir plenamente, livre de todas as formas de opressão, e trilhar o caminho rumo a uma verdadeira emancipação e paz duradoura. Esteja livres em dar sugestão de temas a desenvolver. Fique na paz de Taata Nzambi.